Olá, boa noite. Um lindo final de domingo para todos nós, né? Aguardando as pessoas a entrarem. Daqui a pouquinho estaremos com a Thelma e com a Simone. Então você vai ver que legal que vai ser essa conexão. Vai ser muito legal. Que bom, harmonia entrando. Vamos entrando, que hoje o tema é bem legal. Nós vamos falar sobre amor e sobre medo. Eu acho que são duas emoções que está presente na vida de todas as pessoas, não é verdade? E nada melhor do que nós falarmos com uma médica que vai falar sobre quais são as influências que de repente a alimentação pode mexer energeticamente, né, com o corpo, com o sangue, e com a Thelma, que estuda a parte de... Oi, Romualdo, boa noite. Que a Thelma, ela trabalha com numerologia, com astrologia, ela manja bastante dessas questões relacionadas à parte de emoção, de sentimento. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Oi, Davi Pinheiro, que bom. Continuem com a gente até o final. Vai ser muito legal. Simone, que legal que você está aqui também. Falar sobre amor e sobre medo. Vai ser muito legal. Oi, Fabiana. E eu gostaria que vocês também participassem, né? Porque vocês participando fica mais animadinho. Então, enquanto isso, vocês vão perguntando aí, vão falando o que vocês querem saber sobre o amor, sobre o medo, que assim que a Simone e que a... Ah, obrigada, Simone. A outra Simone, né? A Simone Tirone entrar e a Thelma vai ficar supimpa. Então vamos aguardar só mais um pouquinho e aí vocês vão ver que live bacana que nós vamos passar para vocês. Oi, Margarete, tudo bem? Todo dia, não sei se vocês estão me acompanhando, né? Mas todos os dias, às 21 horas, nós trazemos assuntos bacanas para a gente falar, né? Hoje, no caso, nós vamos falar sobre amor e medo. Então, eu gostaria bastante que vocês ficassem até o final, para vocês poderem, né, sentir como que funciona essa emoção, né? Como eu sempre falo, emoção, sentimento, não tem como você deixar, né? Não tem como eu falar para você não ame ou não sinta, não faça, né? Porque sempre tem. Deixa eu convidar aqui a Thelma, espera um minutinho só. Como a gente evitar? A gente sente, simplesmente a gente sente medo, a gente sente ansiedade, a gente sente raiva, a gente se apaixona. Não adianta como a gente falar não se apaixone ou não goste. Tem pessoas que estão apaixonadas há muito tempo. Agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava pedindo essa ajuda. Ah, Eliana Kruger, nossa, muito legal você está aqui, viu? Muito gostoso mesmo. Ué, estou esperando aqui a, a Thelma entrar. Ô, Thelma, entra aí, Thelma. Mandei a solicitação para você. Cadê? Mandei a solicitação para você, Thelma. Entra aí. Já mandei o linkzinho para você. E vamos que vamos. Vamos esperar a Simone, que também já está entrando. E vamos fazer um bate-papo bem legal. Um grande abraço para você também, Eliana. Nossa, é muito gostoso ter pessoas sempre com a gente, nos acompanhando, né? B2, nossa, um beijo no seu coração. É, falando sobre as emoções e sentimentos, são situações que nós não conseguimos evitar. A gente não pode, eu não tem como eu falar para você, não se apaixone, eu não tenha medo, não tenha vergonha. Essas emoções e sensações nós temos dentro de nós, né? E não é fácil, mas é possível a gente alcançar o equilíbrio. E o equilíbrio, ele é geral, né? Os chineses já falam dos 5 elementos, né? Então nós temos que ter sim todas as emoções e sentimentos, só que nós temos que ficar em equilíbrio e sozinhos a gente não consegue. Então, por isso que hoje existe tantos terapeutas complementares, excelentes terapeutas, cada um
com a sua especialidade, sempre fazendo o melhor para o próximo, né? Então vamos ver. Deixa eu ver aqui se a Thelma, eu vi que ela estava por aqui, mas eu não estou conseguindo chamá-la. Deixa eu ver se ela está aqui de volta, para a gente fazer um bate-papo bem legal. Bem legal. Deixa eu ver aqui. Eu convidei. Vamos ver se. Thelma, eu mandei de novo o convite. Oi, Thelma. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite para noite, boa todos. noite. Prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, viu? É isso aí, eu estou comentando com o pessoal, Thelma, que emoção, sentimento, sensação, a gente não consegue evitar, né? Não tem como a gente falar para uma pessoa, não se apaixone, ou não tenha medo, tenha coragem, né? Quando se fala de emoções e sentimentos, a pessoa tem que ter um grau de iluminação muito grande para conseguir sozinho, porque na verdade a gente precisa de uma ajuda, né? Precisa de um terapeuta. Hoje tem excelentes terapeutas de diversas linhas, né? Para poder ajudar quem tem a consciência, porque muitas vezes a pessoa não tem a consciência, né, Thelma? Acha que não tem medo, ou não está ansioso, ou não está preocupado, né? Então, isso que é uma coisa. Fala um pouquinho aí, tem muita gente que ainda não te conhece, Thelma. A Thelma está lá em Boca Raton, nos Estados Unidos, uma amiga que também é daqui da minha cidade de Santo André, uma estudiosa. Fala um pouquinho sobre o que você faz, que eu acho que é bem bacana para o pessoal conhecer um pouquinho mais, né? Ok. Eu já há algum tempo, né, sempre me interessei, eu me interesso muito para estudo, para questionamento, né? E com isso tivemos alguns anos atrás, né, como nós já havíamos falado, acho que há uns 11, né, Cláudia, que falamos. Sim. Você veio até aqui em Miami, ter um curso, né, junto com uma amiga nossa, que é a doutora. Lourdeseno. E aí foi onde nós nos conhecemos, e aí eu fui aprimorando, né, esse lado mais assim dessas terapias, e conheci você com esse seu grande conhecimento para trazer para a gente o lado da medicina chinesa. Só que na época você não estava trabalhando só, quer dizer, você ainda não estava trabalhando com outras terapias, né? E agora que nós estamos mais assim, vamos dizer, Mais atualizados. abertos, né? Mais Atualizados. abertos. É que tudo tem a hora certa, o momento certo, né? Quando a gente está preparada para aprender, o conhecimento vem até a gente, né? Isso que é importante as pessoas saberem, né? É E, bem bacana isso. e com esses estudos, eu também faço estudo de astrologia, numerologia, cabala, tarô, todo esse lado de, vamos dizer assim, alternativos, né? Essa holístico me interessa muito. E com isso a gente vai buscando, né? E já há algum tempo eu trabalho com esse lado das terapias, então a gente vai fazendo esses laboratórios, né? Essa vivência para a gente poder, como eu disse na outra vez, na verdade não são nem clientes, a gente tem que se tornar amigo das pessoas para tirar essa barreira, né? Para não criar uma barreira, né? É diferente, como a Simone é uma doutora, a gente é uma terapeuta, né? Então, com isso, não que eu diga que a Simone não pode ser, então nós não podemos ser doutoras, mas com isso a gente está desenvolvendo esse novo, vamos dizer, essa novo conhecimento, né? Nova era, e a Um disponibilizar. novo olhar, né? Um novo olhar. Exatamente. É uma nova visão, né, Cláudia? É uma nova Sim. visão da gente poder passar esse conhecimento para poder trazer para as pessoas, não vamos dizer assim, não a mudança, né, delas, mas sim a busca do conhecimento. Oi, Boa Simone. noite, Boa tudo noite. bem Que com legal. vocês? Tudo Que ótimo. gostoso. A trilogia, o trio Parada Dura está aqui juntinho já. Nossa, é tão bom conversar com vocês, é tão bom vê-las. Igualmente, linda. Então, é isso. Aí eu faço esses trabalhos, né? Também aqui eu faço massagem, sou esteticista. E aí, mas eu fiz um aparato de tudo isso e juntei esse conhecimento
para o lado holístico, então todo o meu trabalho gera em torno do holístico, né? Da percepção, da Sim. metafísica, da experiência. Então, isso é muito, muito gratificante. Sim, eu gostaria que a Simone comentasse um pouquinho, sabe, sobre o quê? Sobre os hormônios, sobre a alimentação, nutrição e tudo mais, o como interfere na gente. Porque eu vou contar sobre a minha experiência. Eu fui fazer uma reposição hormonal há um pouco tempo, há uns 5, 6 meses atrás. Acabei pegando uma linha que não foi muito favorável, porque era de excesso, né? Mas uma coisa que eu percebi, coisa que eu não havia percebido antigamente, que alguns hormônios deixam a gente amando mesmo. Então eu estava emanada numa sensação de amor que eu olhava para todo mundo, eu amava, sabe? Não amava no sentido do sexo, amava no sentido de amor, de compaixão. Isso foi algo muito maior do que eu já passei na minha vida. Então eu olhava, por exemplo, o mendigo, eu sentia um amor, uma compaixão. Eu olhava alguém que eu tinha assim uma certa desavença, eu já olhava com outro olhar. E aí, para mim, essa experiência foi muito boa, porque a gente percebe que aquelas pessoas que têm um pouco de apatia, um pouco de tristeza, que está um pouco down, é exatamente falta de alguns hormônios, de alguns suplementos, de algumas coisas. Então, eu achei muito bacana a gente estar, nós três aqui falando sobre esse aspecto, porque nós teremos uma visão de uma doutora, de uma médica, a minha, que eu trabalho com o biomagnetismo, a auriculoacupuntura, com essa parte de tratamento holístico, e a Thelma, que é daquela parte mais sutil, que é do tarô, da numerologia, de cabala, que eu acredito que essas três, elas se complementam, né? Então, Simone, o que você pode me falar sobre isso? Que Da eu parte senti na pele, hormonal. né? Então, a parte hormonal é importantíssima, né? E os hormônios, eles se casam, é como se fosse uma orquestra. Então, às vezes, por isso que a suplementação tem que ser muito cuidadosa, né? A reposição ou suplementação do hormônio em si, ela tem que ter uma indicação precisa, né? Mexer com hormônio tem que saber muito, Cláudia, porque são muitos e você mexe você mexe em todos. Você desregula todo o seu eixo, né? De hipófise, hipotálamo e os órgãos que vão produzir os hormônios. Então, existe o hormônio do amor, que é considerado, né, o mais importante, que é a ocitocina, que é produzido, né, quando você amamenta. Então, aquele amor que você tem, ele é proposital, a produção da ocitocina para você realmente amamentar. Isso vem da parte física, né? Então, tem pessoas que até repõem ocitocina, porque também ajuda, né? Tem uma indicação, às vezes, para paciente que quer perder gordura. Só que, na minha opinião, eu sou muito parcimoniosa nessa parte hormonal. Primeiro, porque o hormônio seria a cereja do bolo, que eu falo. É aquilo lá que eu falo. Se tá tudo estragado, podre na base do bolo, e você vai lá e põe a cereja, vai dar coisa errada, né? A testosterona, por exemplo, tem os benefícios, mas tem malefícios. Todos os hormônios. Você tem que saber como o paciente está naquele momento, se ele não está inflamado, se ele está com as vitaminas minerais em dia, se ele faz a alimentação adequada, porque o hormônio, ele não vai resolver o problema se você não corrigir a base, entendeu? A Sim. testosterona, inclusive, eu já peguei um monte de paciente viciado em testosterona, viciado. Anabolizante, os pacientes viciam, eles não conseguem depois parar, porque é como se fosse o bem-estar que dá, principalmente para alguns homens, assim, eles não querem parar. Para você, tem gente que já infartou, sabe? E não para, porque é viciante. Então, realmente, eles têm uma ação no sistema nervoso central que é uma ação que dá bem-estar,
tudo. Só que você tem que ver também a outra parte. A pessoa tem que saber mexer muito bem com isso e avaliar o paciente primeiro, desinflamar o paciente, corrigir a dieta, tudo isso, né? Nossa, é incrível, é exatamente isso. Eu vejo como se fosse um teatro, né? Você fala para a pessoa, vai lá e representa. Ela está adorando representar, só que a hora que ela sai daquela representação, ela vê que o corpo está todo detonado, né? Faltando suplementos, minerais, vitaminas e por aí afora. E aí não consegue, está tão viciado que depois não consegue, né? Como você falou. Não é? E essa busca, provavelmente, desse bem-estar é exatamente um desequilíbrio, que agora a Thelma pode falar desse desequilíbrio das entrelinhas, né? Que nós temos uma missão, né? Cada um de nós que viemos aqui para o planeta, a gente tem uma missão, nós temos uma lição e temos uma prova. E isso as pessoas que estudam isso, que é o caso da Thelma, ela pode falar um pouquinho para vocês. O pessoal está perguntando se vai ficar gravada, vai ficar gravada sim. Na verdade, né, como a Simone disse, eu vejo assim, né, estou falando, falar aquilo que a minha percepção de todo esse trabalho. Não adianta os hormônios, tá? Se o seu estado emocional, que é a psique, né, estiver, vamos dizer, carregada. Por quê? Porque é que nem alimentação. Nós conversamos outro dia, o alimento, você ingere o alimento e você vai ter um caminho para poder ser distribuído dentro daquilo que o corpo precisa, né? E só que se você tiver com estado emocional, se você tiver com uma preocupação, se você tiver não estiver, né, numa paz interior, que também não é fácil, né? Que nós sabemos, porque a gente fala, aquela história, né? A gente fala isso, mas também nós passamos isso durante o nosso dia a dia, porque o que acontece é muitas coisas ao mesmo tempo. E para mim, com tudo isso, eu vejo que não é só o corpo físico que precisa desse equilíbrio, né? Porque você é o que você pensa. E, consequentemente, tudo aquilo, todos os atos, todas as ações que você faz, ela vai trazer para você as consequências, né? É que nem como se fosse assim, olha, se eu acredito que se eu plantar uma semente de laranja vai nascer a uva, ótimo para você, mas não é verdade, porque nós sabemos que isso não vai acontecer, né? E com isso existe esse temperamento humano, existem os elementos, né? Como a medicina chinesa, como eu já disse outro dia, eu acredito que isso é muito forte e é coisa milenar, né? Não são nem, como a Simone disse, essas boticas, né? Essas medicações que no passado eram dadas, se você pega uma cultura que não é muito antiga, quer dizer, é antiga, mas é recente, porque hoje está voltando, acho que nós estamos percebendo, nós estamos voltando aos prazeres da alimentação, de fazer a coisa caseira, né? E hoje é moda, né? Você aprender as coisas, aí vem o lado da natureza, aí vem o lado da flora. Tanto que o bar, os florais de bar, o bar, a intenção dele é essa, né? Foi essa, né? Ele trazer, tanto que nós temos as cartas do floral, você escolhe, no estado emocional que você está, você escolhe a flor e essa flor vai ter o significado para você curar a sua, né? Porque a gente precisa primeiro curar a nossa alma para que o nosso corpo esteja em equilíbrio. Então, tudo é um equilíbrio, eu vejo isso, né? Com isso, como eu já tinha comentado na outra live, a astrologia, a numerologia traz muito isso para a gente, né? Porque tudo que não é físico é espiritual, né? Espiritual. Independente, como nós já deixamos claro, da religião, né? Ser de religião, não tem nada a ver com religião. É tudo aquilo que você acredita, né? E isso é uma coisa individual, que para mim isso chama-se filosofia. Por quê? Porque eu tenho a minha filosofia própria, eu tenho a necessidade de acreditar em algo diferente. Para quê? Para que eu consiga melhorar, vamos dizer assim, a absorção dos acontecimentos que supostamente vão acontecer, né? Porque a gente está acostumado a viver no meio do caos, viver no meio do lixo humano, né? E tem muito isso, é num trânsito, num consultório, no mercado, é onde a gente está no meio da sociedade. E a sociedade traz, eu vejo que a sociedade traz isso para a gente, né? Esse impacto, né? Como assim, esse hormônio também do amor,
ele traz para você a amamentação, né? Aquilo que te ajuda, porque normalmente a mulher que não tem o prazer de fazer, de dar para o filho o seio, né? A amamentação, ela não consegue ter o leite. O leite dela não aparece. E é interessante, porque aqui são muito poucas pessoas que dão alimentação. Tanto que na idade, quando nascem as crianças, aí você tem que chegar e dizer o seguinte: não quero fórmula, tá? Senão eles vão tacam fórmula na criança e ele não mama. Porque aí você, principalmente a mãe de primeiro filho. E tanto que quando nasceu a minha neta, né, a primeira neta que eu tenho 2 netos americanos, eu estava presente. E aí meu filho disse: olha, eu não quero, nós não vamos querer, ela, a minha nora, né, meu filho, que a Patrícia tenha fórmula. E aí já veio automaticamente uma especialista, uma senhora, por sinal, para poder passar para eles, vamos dizer assim, o valor da amamentação. E aqui eles são muito, ao mesmo tempo que eles são mecânicos, né? Mas eles são muito assim de... né? Exatamente. Por quê? Porque aí ela foi ensinar como você faz, como você não faz, qual é o tempo que você tem que fazer, porque não é fácil. Quem já amamentou sabe, dói, é incômodo, né? Nos começos, né? Depois a gente vai... Então, e tudo, e até a criança também saber, tudo bem que nós temos nossos instintos. Então, tudo isso gera, e não existe tanto que você pode ver muitas fotos, né? De uma mãe amamentando, é uma coisa assim, uma dádiva, né? Você vê essa feição que é o amor, né? Então, isso é muito A importante. criança amamenta, né? Sendo amamentada, ela olha com aquele olhar de amor mesmo, né? Exatamente. Eu amamentei meus filhos a Anne 1 ano, porque depois eu já fiquei grávida do Thiago. O Thiago eu amamentei 3 anos e a Juliana 2 anos e meio. E era uma sensação assim muito gostosa. E eu percebo os meus 3 filhos muito amorosos, né? Então é uma delícia mesmo. Quem tem essa possibilidade de amamentar é maravilhoso. Então, veja bem, eu não digo que isso é cultural, né? É que existem muitos padrões de beleza que diz que quem amamenta, deixa o seio cair, essas histórias, né? Essas coisas que a gente vai ouvindo com o tempo, que a gente, depois de uma certa idade, né, a gente sabe que isso não é nada, não tem nada a ver. O que vai cair, né? Folclórico. É muito Sim. folclórico. Não tem essa. É porque é o padrão, né? Esses dogmas que a Sim. gente acaba recebendo são coisas muito assim, esses chavões, né? E na verdade, Mas tem mulheres que não conseguem amamentar por alguns motivos, né? Até tem alguns especialistas hoje que vão até a casa, aqui no Brasil também tem, né? uhum. E algumas se sentem culpadas também. Então, acho que também a sociedade cobra. Ah, você não tá amamentando, né? A avó vai lá e fala, você não tá amamentando seu filho? Ela já tá culpada com aquilo, né? A pessoa... né? É difícil essa parte. E ama o filho da mesma forma, não tem nada a ver, né? É lógico que a gente tem que estimular a amamentação e ter alguém especializado, mas tem mulheres que por algum motivo não conseguem, né? Principalmente às vezes quem tem que trabalhar e tudo, né? Mas Sim. o melhor é a mulher ficar com o filho, mas às vezes não dá, né? Não, Às isso vezes não tem essa isso é uma opção, né? No sentido de, porque veja bem, né? O amor, que é um dos temas que a gente vai falar hoje, é muito importante porque do 0 aos 7 anos a gente recebe todo esse preparo emocional do amor da mãe, né? E dos 7 aos 14 já passa para o pai. E dos 15 você debuta, que aí você vai ser você, né? Existe a debutação, né? Com os 15 anos. Então, com isso, você vê, é um preparo. Eu tô dizendo por mim, que eu venho de uma família que tem esse lado vamos dizer, a gente diz assim, do mãezona, né? E a gente sabe que nós também somos, você também a Cláudia também é. Então, com isso, a gente sabe que faz a diferença. E é muito importante, tanto que é um dos temas que nós vamos conversar hoje, é sobre isso, porque o amor, a estrutura do amor e do medo começa na infância. Sim. Começa na maneira que você foi... Veja bem, não tem nada a ver. Eu convivo com pessoas que são mães que trabalham, mães que são profissionais, e os filhos são preparados não, né? Tem aquela estrutura familiar, tem a estrutura emocional. E tem alguns que não têm, né? Então, aí você começa a fazer os laboratórios, você começa a perceber
né? Aquilo que é importante, aquilo que não é importante, aquilo que você... essa estrutura, né? Que é emocional é muito importante pra gente, né? E vai levar pro resto da vida. É coisa que... Sim, porque na verdade, né, alguns estudos diz que a personalidade da criança já é desde o momento da fecundação. Então Inato. depende muito também do que a mãe passou, os medos, a segurança, as paixões, né? Por isso que é muito importante durante a gestação a criança, a mãe, né, se sentir amparada, amada, querida, porque tudo aquilo, o neném é uma extensão dela, né? E depois, Uhum. para a gente corrigir isso daí, com terapias, né? Tem que trabalhar a energia desde a parte da fecundação. Mas fale mais sobre o que nós estávamos, né, planejando de falar de amor e de medo. Fale um pouquinho mais, bom, tanto a Simone quanto a Thelma. Bom, Quer que eu fale? pode Fala falar. você que você sabe mais dessa parte Não, não. psicológica. Não, não, na verdade é assim. Uma coisa muito importante, depois nós vamos complementar como nós passamos, que eu passei no grupo, nós estávamos conversando no grupo, né? O conhecimento, ele traz para nós vamos dizer assim, nos prepara, né? Esse preparo que o conhecimento traz é muito importante para a gente poder entender o que significa. Que nem, se eu acredito, tá? Que o que está em cima está embaixo. Eu sou um ser vivo. Eu penso, eu crio um ser. Se eu falar, eu vou dar vida para ele, né? Então eu tenho que entender o que significa a palavra. E quando a gente começa a perceber qual é o significado, é meio louco, né? Porque define o amor, ninguém consegue. Eu fiz um monte de pesquisa hoje, e aí você chega sempre na filosofia, tá? Não É, isso o que eu ser... vejo é que muita gente fala, né? É importante amar, o amor é mais forte que tudo, mas não sabe realmente o que é isso. Eu tô vendo isso cada dia mais. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, várias pessoas que eu até admirava, né? Que eu até admirava profissionais, ou mesmo terapeutas, sempre falaram do amor, né? De como as pessoas discriminam as outras, como isso não pode acontecer, né? As pessoas devem estar abertas para conhecimento, sem julgamento, e amar o próximo, né? A gente aprende isso, sempre aprendeu. Só que agora, nessa hora, vendo tudo que a gente está passando, a gente percebe que as pessoas que mais falavam, às vezes, sobre isso, é as que não estão praticando isso. Elas estão discriminando, elas estão dividindo, elas estão julgando, né? Não escuta nem o que o outro tem para falar, né? Acho que as pessoas, ao invés de melhorar, algumas pessoas até que eu achava que fossem bem melhores que eu, em questão evolutiva, tá? Evolutiva, de consciência. Eu tô percebendo que não, por causa dessa questão, né? Fala muito do amor sublime e tal, mas na hora do vamos ver, as ações não condizem com as palavras, entendeu? É só teoria. Sim, só a mas, teoria. mas é exatamente isso que nós já conversamos pessoalmente, quando eu te conheci, Simone, que você veio com a Cláudia aqui. Veja bem, você não precisa antes, tipo assim, ó, é o seu coração que fala, que nem a criança, ok? Quem fala é o coração, não é as atitudes. Agora, o julgamento é aí que entra o amor incondicional, né? Por que o amor verdadeiro, o amor incondicional é o amor de mãe para filho? Por quê? Porque independente o que ele seja, independente se ele for um criminoso, se ele for um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso, ela ama, né? Incondicionalmente. Mas é interessante, porque quando você começa a trabalhar o lado da troca, porque o amor, ele não pode ser uma troca. Eu não posso tratar você bem para que você me trate bem. Não, eu tenho que tratar você bem porque eu tenho essa obrigação, porque nós somos um.
nós somos todos um. Esse é o verdadeiro amor. Verdadeiro amor, né? É um amor incondicional. Porque o amor condicional é aquele que faz uma troca. Só para vocês terem uma ideia. É bem interessante isso. Então, depois, se alguém quiser, eu passo algumas pesquisas aí para vocês poderem aprofundar mais. Quando eu estou, tá? Porque existe uma frase que diz o seguinte, diz o seguinte, né? Amar a Deus em primeiro, né? Amar a Deus em primeiro. Sobre todas as coisas. Sobre as coisas e amar ao próximo. Como a ti mesmo. Uhum. Se eu tenho, isso é uma frase bíblica, é uma frase que trabalha nossa consciência espiritual já há muito tempo, ok? Só que o que acontece? Aí vamos dar um exemplo. Por isso que é legal que o amor e o medo estão juntos. Você olha no mesmo nível, porque é isso que você falou, Simone, esses últimos 2 anos que nós tivemos de experiência, cadê o amor verdadeiro? Porque o medo de pegar um Covid, o medo de adoecer, as pessoas não falam com a outra, sabe? Você vê que fica coloca uma parede nisso. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque aqui tem muitas pessoas que não têm família. Aí acabam entrando de cabeça nas religiões, tá? Mas, veja bem, eu não tenho nada contra, eu acho que acredito que cada um, né? Mas aí o que acontece? O sinônimo de religião entra como família, né? E aí por quê? Porque eu preciso de um amor, eu preciso de um carinho, né? Que é a família, né? Que é a estrutura, que é a nossa base, é isso. E aqueles que não conseguem atingir esses objetivos se afastam da sociedade. E a sociedade, ela, nesse ponto, ela é cruel. Ela te julga, ela te faz... Aí vem o seu lado da crença, né? Olha que troca interessante. Eu participo de uma comunidade e vou nesse templo, independente de onde você vá, chego lá e converso com Deus, né? Só que eu tenho que ir. Porque se eu não for, eu não vou receber as minhas bênçãos, né? E aí, quando não acontece aquilo que pede, põe culpa em tudo, né? Porque eu fiz isso, mas aquele não faz, porque aquele tem, porque aquilo fez. Então, olha como você vê que esse amor de condição, amor condicional, ele não traz para você a realidade, né? Então, Um amor de julgamento, né? Mas é aí que entra o julgamento. Porque, só que veja bem, aí vem o lado do amor próprio, porque o amor próprio é muito importante. Porque como você vai dar o amor se você não sabe o que é amar? Como você vai dar o que está faltando para você mesmo. O que você não tem. Né? Você tem que transbordar aquilo. Não é que você vai doar, você vai transbordar o amor que você Exatamente. tem. Então é aí que vem essa troca, né? Independente de conhecer ou não. Até a Cláudia, como nós já se conhecemos, nós somos muito parecidas. Depois veio você, que nós somos parecidas também. Você chegou assim, lembra? Quando você chegou no aeroporto, você chegou assim meia, né? Depois você falou, nossa, não tem nada a ver com isso. Aí a gente conversa, vamos lá, não vamos fazer, porque aqui onde eu moro é pequeno, mas independente disso era nosso, né? O espaço era nosso. Eu não tinha muito tempo para poder dividir com vocês, mas o pouco que tinha, a gente dividia. Foi fantástico. Não, o nosso tempo. Foi mesmo. Né? Então, com tudo isso, o que a gente faz? É não um julgamento, né? Porque, tanto que foi o que eu disse para você, Simone, normalmente, quando existe vamos dizer assim, uma diferença, e isso é muito importante, aliás, eu acredito que esse tabu está caindo agora, tá? Está caindo porque você não precisa você ter um diploma para você ser alguém, né? Lógico, você precisa, estou determinada a ser uma doutora. Ok, vamos ser doutora. O que eu preciso fazer? Passar por um monte de situações. Estou determinada em ser um matemático. Estou determinada. Então, olha que interessante. Platão, ele fez a definição do amor, e aí ele chegou uma hora que é como se fosse assim uma escada, ok? Uma escada, os degraus. E aí você vai subindo, padrão de beleza, né? Você vai subindo, quando chega um certo tempo, ele mistura a matemática. Como? Porque o amor é belo. Né? E aí você vai fazendo isso, porque a matemática é aquele que mostra a lógica das coisas. Por isso que existe vários tipos de resultados, de resultado, né? Quer dizer, um resultado e vários tipos para você chegar até esse resultado na matemática. Mas é igual.
o resultado é o mesmo, só muda a maneira de você fazer. Então, o que que ele define? O amor, ele é aquele que tem Eros, né? Para Platão, né? O amor é o Eros. Só que o que que ele define? Ele define que o amor tem asas, o amor tem asas. Por isso que Eros, ele é um anjo com cupido, com a asinha, né? Que ele vai flechar, tanto que no tarô também nós temos a Ele não carta. está preso, né? O amor não está preso. Só que o segredo disso, né, dessa filosofia que ele tentou passar para gente, era que o amor incondicional, ele não tem fronteiras. E ele é livre. O que que é o voar? Se eu me amo, se eu aprendi o que é o amor, e é milagroso, eu sou experiente disso. O amor é milagroso. Ele cura aquilo que supostamente é incurável. Sim, Minha isso eu mãe, tenho absoluta certeza. a minha mãe era uma mulher que exalava amor. Ela exalava amor. Até em algumas situações ela se prejudicava porque ela não pensava nela. Né? Assim, sabe assim, a condição. Você ia dormir, independente de quem fosse, a minha mãe não conseguia dormir de pensar se você tivesse descoberto. Aí ela ficava a noite toda lá, sabe? Olhando, te velando, falando: olha, você se descobriu, você não se descobriu. Outro dia ela falava: nossa, mas como você se mexe? Nossa, como você não se mexe? Por quê? Porque era a maneira dela zelar com isso. E olha que interessante, na astrologia nós temos os elementos, e os elementos de água, né? São 3 signos, que é peixes, que é câncer e é escorpião. A água é isso, a emoção, e a emoção traz essa representação. E dentro da filosofia, de uma filosofia, o canceriano é o que vem ensinar o amor. Tá? Sou eu. Ó, e a As pisciana, duas, né? As duas. E as duas. você falando sobre a sua mãe, complementando, né? A gente só trata quando a pessoa sentir que está prejudicando. Porque mesmo ela ficando sem dormir, sem comer, preocupada, aquilo não estava incomodando ela de tanto amor que ela tinha, que aquilo já era o suficiente. Então Mas é legal a gente ter essa analogia, né? A gente só trata quando está fazendo mal. Mas como a pessoa tem muito amor, nossa, ó, tem bastante canceriana aí, olha que legal. então, o que que É, ó, e o pisciano é aquele que vem ensinar o amor do um para o mundo. Por isso que o pisciano ele tem que tomar cuidado para não sofrer. O que acontece no mundo, ele sofre. Por isso que Jesus, né, entre aspas, né, era pisciano. Por isso que era de peixes. Porque ele veio ensinar o amor, né? Então, tanto que você vê uma das passagens, quando ele estava no Calvário, o que ele falava? Ele sofrendo, né? Ele tendo os sacrifícios que ele passou, ele dizia: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Né? Por quê? Porque se ele é o mensageiro do amor, como que ele ia julgar o outro? Como que ele ia chegar e dizer que o outro estava errado? Aí ele tinha que voltar tudo de novo e falar: peraí, não é aquilo que eu preguei. Né? Nossa, e a gente mas isso continua fazendo isso até hoje, hein? Você Pelo vê? amor de até Deus. hoje. Até hoje. E o que eu vejo interessante assim nas pessoas que me procuram, que de repente não importa se está com uma depressão ou um câncer, seja lá o que for, a partir do momento que a gente consegue equilibrar as frequências e fazer com que a pessoa entenda que o importante é o amor, é ela se amar, não esperar nada em troca, não julgar, aí quando ela passa por alguma situação que estava causando a depressão, o medo, seja lá o que for, ela consegue ver com outros olhos. Então, ela vendo com outros olhos, ela não julga, ela aceita. A partir do que ela aceita, não é o outro que mudou, é ela que mudou. Olha que Então, mudou. ela fala: nossa, agora minha filha está me amando mais, meu marido, meu chefe, seja lá o que for. Mas não, ela que mudou, ela viu que não adianta julgar. E isso a gente não consegue sozinho, infelizmente, né? A gente precisa, por isso que eu sempre falo, tem que procurar um terapeuta, um especialista, ou então se dedicar muito a estudar para a gente chegar nesse nível, porque eu demorei bastante para chegar nesse nível de não julgamento. Eu até verbalizava, falava: olha, eu vou julgar, mas está acontecendo isso, isso e aquilo.
Então, é com o passar do tempo que a gente vai tendo esse discernimento. A gente tem que buscar o estudo, a gente tem que buscar o autoconhecimento. E tudo tem a hora certa. Então, durante tanto tempo eu fiquei buscando e foi ali nas pequenas coisas. Então, fui conversando com a Thelma, conversando com a Simone, estudando apometria, estudando os níveis do corpo, dos chakras, estudando um pouquinho sobre religião, que a gente descobre que o amor verdadeiro, ele sempre esteve em nós, só que ele estava dormindo, estava adormecido, e de repente precisava ter um entendimento, uma compreensão para a gente poder aceitá-lo e viver plenamente, né? Mas ainda eu me considero, né, que ainda está bem longe ainda de eu chegar a um estado sublime, mas do que eu estava quando eu era jovem, adolescente, para hoje, a gente sente a nossa evolução. E as pessoas ao meu redor, né, falam assim: olha, Cláudio, como você mudou tanto. E é bem interessante que é essa busca, né? A gente vai buscando mesmo, porque eu não quero passar por essa vida, só passar pela vida, sabe? Eu quero viver a vida intensamente. Eu quero e estou amando intensamente os meus filhos, o meu marido, o meu trabalho. E o que a gente percebe é que quanto mais a gente sente esse amor, mais a gente solta, né? Eu vejo pelos meus filhos, eu queria tudo debaixo da minha asa. Cada vez que um deles falava que ia morar longe, nossa, era uma choradeira. E a partir do momento que eu comecei a acreditar no meu taco e que mesmo longe eu seria capaz de amá-los e eles a mim, eu soltei. Então hoje, cada filho morando no lugar, eu sinto que eles estão muito mais próximos do que naquela época que eu queria aprender. A mesma coisa é referente ao meu trabalho, né? Quando a gente tem medo, porque vai copiar, porque vai fazer. Quando você confia no seu taco, não faz mal, é você e pronto. Né? Eu achei muito bonito a minha vizinha falar. Nós temos aqui o grupo de vizinhos, onde a gente oferece sopa, roupa, um montão de coisa. E aí eu achei lindo que ela falou assim: Cláudia, a gente ajuda. A gente não quer saber se o cara mora debaixo do viaduto porque ele roubou, se ele matou, se ele usa droga. A gente está dando o alimento, acabou. Se ele quiser comer, ele come. Se ele não quiser comer, ele joga fora. A gente está fazendo a nossa parte, a gente faz com amor. Então, cada vez que faz a sopa lá, o alimento, nossa, minha boca fica salivando, porque eu sinto o quanto foi feito com amor, o quanto o pessoal se juntou para fazer isso. E isso faz bem. E quando a gente faz alguma coisa mal, quando a gente fala mal de alguém, ou julga alguém, ou faz uma maldade mesmo, né? Não sei se as pessoas percebem, eu percebo. Eu não consigo dormir, eu fico ali pensando, nossa, por que eu falei? Eu podia ter ficado quieto, eu podia não ter julgado, eu não precisava ter feito ou ter falado, sabe? Então, é gostoso a gente chegar nesse ponto onde a gente consegue ter a consciência. Então, eu acho que amor, em primeiro lugar, eu acho que é a consciência, quando você começa a ter consciência, consciência de você e consciência do mundo. E aí você não julga, você não cobra, né? E eu acho isso, não sei. Mas, né, Muito bom. chakra, nós temos 7 chakras, né? E começa do raiz, né? Que é aqui, né? O polo que a gente está, que ele fica, né? As pernas, né? Da gente, bem abaixo. Entre o ânus e o... Então, o que acontece? Olha que legal, nós temos os 3, né? 3 não, são 7, então nós temos 3 que é da cabeça para cima, né? Que tem o laríngeo, nós temos o terceiro olho e nós temos o coronário. Até para a gente poder, olha só que interessante, existe uma força muito grande energética que chama-se Kundalini, né? E quando você começa a despertar, que é esse lado espiritual da gente, você começa a passar por eles. E por que o sistema digestivo é todo esse lado abdominal? Porque é digerir aquilo que nós estamos vivendo, as situações, né? Que é o medo. Aí pega. Por quê? Aí quando você começa, tanto que existe nos chakras, você põe as pedras, né? E as pedras ajudam, tanto que o quartzo rosa é uma das pedras que a gente pode colocar no cardíaco para a gente poder fazer o trabalho. Agora, olha que interessante. Então, ele é físico. Até o cardíaco é físico, ok? Só que acima daqui é espiritual. Então, para você poder trabalhar todo, você tem que ter esse amor, você tem que ter esse... E olha que legal.
Nós temos uma glândula, chamada glândula Bindu, que é os nossos registros acásticos, que é perto do coração, né? Bem aqui nessa área. E é onde ele desperta o seu conhecimento, né? Então, você tem E muita... para equilibrar, né? O que eu acho bacana são 7 chakras, e o coração é exatamente no meio, né? Ele está na metade, 3 para cima e 3 para baixo. É isso. E você só consegue equilibrar se você equilibrar o coração, que é o amor, né? Então, e aí você começa a entender qual é essa passagem. Lógico que nós estamos muito longe, como você disse, Cláudia, de chegar numa ascensão. Nós estamos gatinhando ainda, né? Por isso nós estamos aqui num processo evolutivo, mas isso traz para a gente, porque, veja bem, se eu acredito que tudo que eu faço vem de volta para mim 3 vezes, né? Que é a trindade, né? Ele traz, porque é o número 3, ele traz para mim, então ele vai trazer para mim o quê? Aquilo que eu fizer. Então, quando você passa para alguém alguma coisa, um pensamento, ou fala alguma coisa, volta para você. Então, por que não, né? Amor, né? Vamos mandar amor para vir amor. Só que o que vale é a sua intenção. Lembra que nós estávamos, que eu estava dizendo? Porque Sim, falar, sim. conhecer uma pessoa que fala, faz alguma coisa sem conhecimento, ele não está sendo, vamos dizer, punido, porque ele não tem o conhecimento. Agora, quando você adquire o conhecimento, aí você já sabe, como você diz, as suas reflexões. Poxa, eu não poderia falar isso, então eu vou melhorar. Tá? Eu vou pegar o livro da vida, vou olhar o capítulo passado, falar, não, isso aqui eu não vou. Por isso que é interessante, né? Eu não vou dar continuidade a fazer aquilo porque não me fez bem. E se não me faz bem, para que eu vou fazer? Então, essa é isso que é a consciência, é isto que é o amor, isso que é o equilíbrio que nós precisamos para poder trazer para o mundo um mundo melhor, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui é trazendo para as pessoas, passando um pouco de conhecimento que nós temos, para que ela se torne melhor. Melhor em todos os sentidos, como pessoa, como ser humano, como mãe, como avó, como tio, não importa. O que importa é que nós estamos levando o melhor. E olha como são as coisas, como a Simone falou, mesmo fazendo, prescrevendo os hormônios, se ela não tiver o pensamento disso, não vai adiantar nada, né? Porque já existe, não é? Tem os sprayzinhos aqui nas feiras, quando eu participo, nos congressos, já tem os sprays que você coloca aqui como aromaterapia, como se fosse, né? Para você poder, para despertar isso que nós temos. Porque todos nós temos, só tem que despertar. Então é bem interessante tudo isso. E esse lado nosso terapêutico traz para a gente esse bate-papo e traz para a gente nessas consultas, simplesmente para as pessoas chegarem no despertar, né? E esse despertar é como? Levando o mundo de uma maneira mais bonita, ajudando a solidariedade, né? A imparcialidade, isso é importante também, nós já conversamos muito sobre isso. A Simone também, porque você tem que ser imparcial, porque se você sofrer com o outro, como você vai se preparar? Né? Sim. Tanto que é interessante, uma cena assim, mesmo quem nunca viajou, mas já deve ter visto, existe as aeromoças lá, os comissários, ele começa a falar, mostrar para a gente o que a gente vai ter que fazer primeiro. Então, se acontecer algum alerta de suspeito, o que a gente tem que fazer? Cai a máscara, tem que colocar em quem primeiro? Em nós. Não é no outro, porque uma mãe, o que a gente pensa? Não, vamos colocar. Não, mas peraí, se eu não estiver preparado, como que eu posso ajudar alguém? Sim, né? exatamente. Trazem para a gente. São essas pequenas coisas que a gente tem que aprender, não é? Nós temos que pegar, olha, você vê, nós ficamos juntas aqui quase 2 semanas, ou foi 2 semanas? Não lembro muito bem quanto foi, né? Nós não tivemos... Foi 2 semanas? Acho que foi 2 semanas, foram 2 semanas. Né? Você lembra que no final nós não falamos de ninguém, nós só falamos de nós? Não foi isso? Sim. Não foi? Sim. Nós não falamos de ninguém. Foi. Nós falamos de nós, do trabalho, aí fizemos fizemos umas terapias em grupo aqui. Então, falamos de nós. Porque se eu estou interessada em buscar conhecimento, para que eu preciso ficar falando de alguém, né? Estou falando de alguém no sentido de apontar, de julgar, né? Lógico, somos imperfeitos? Somos imperfeitos. Nós não estamos aqui num processo evolutivo, mas é esse o interesse. E é interesse que é tão bom que a gente, se demorasse, não dormia, né? Não, o pouco de tempo que nós tínhamos, nós aproveitávamos tanto para fazer essa troca de conhecimento, haja visto que foi criado. Isso que nós estamos fazendo hoje foi criado naqueles 15 dias, né? Então, não foi ontem, né? Faz algum tempinho já. E com isso nós somos trazendo para a gente mesmo vamos dizer, tudo na hora certa,
né? Para a gente poder pegar e passar esse conhecimento. Um pouco, E né? nada é por um acaso, né? Não, E nada é por um acaso. caso, né? Não acredito. E eu passei por umas situações bem assim, vamos dizer, os desafios, né, na minha vida, que hoje eu digo para vocês que se eu não tivesse buscado esse conhecimento, ou talvez aprimorado, ou despertado, né? Não é no momento, hoje nós vamos falar sobre isso, mas vocês sabem o que foi. Então, o que que acontece? Se eu não tivesse essa necessidade de ainda estar buscando para poder ajudar as pessoas, eu não estaria mais aqui, né? Sim, Fechar sim. dentro de quatro paredes e não estaria como todos nós, você também, Cláudia, você como todo mundo, todas as pessoas que estão assistindo a gente, também passaram por situações. Talvez a minha foi pior que a sua, ou talvez a minha não foi nada comparando com a sua, né? Mas a gente chega num contexto e tem que acreditar que eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito que ele está fazendo aquilo o seu melhor. Se o melhor dele Eu não é também. bom para mim, ok, mas ele está fazendo. Então, essa Sim. parte que vão fazendo. É a mesma coisa nós, um resultado, como você escreveu. Hoje eu vi no seu Instagram, Cláudio, a foto de uma pessoa. Não sei se foi Instagram, nem lembro onde foi. Sei lá, eu vou olhando tanto lá que ó, é Facebook, é Instagram, né, é WhatsApp, que uma pessoa saiu da terapia rindo, né? Saiu da, Sim, sai de sim. porque Sim, eu acho assim muito bacana porque o conhecimento da gente, né? Bom, primeiro que eu já cansei de perder cliente quando ele vem me falar, eu tô com tal coisa, eu falo, mas por que que você não faz isso? Por que ele não faz aquilo? É simplesmente porque ele não sou eu, né? Então eu aprendi a ficar muda. Então, a partir do momento onde eu consigo levá-lo para a quarta dimensão, equilibrar os órgãos, as vísceras e mostrar para ele o que realmente está acontecendo na vida dele, ele cai a ficha. Sabe, a partir do momento que cai a ficha para ele vê que aquele medo não é tão grande, a ansiedade não é tão grande, que o respeito, que ele tem o respeito, ele tem o amor, que o mundo em volta dele é diferente. E aí, ele mesmo conseguiu resolver sem contar nada para mim, porque é tudo lá, de olhinho fechado, ele só visualizando e sentindo o que está acontecendo na vida dele, né? Então não tem dinheiro que pague isso, sabe? E o melhor ainda, eu não vou para minha casa pensando, ai, coitado daquele fulano com aquela pessoa que aconteceu, que não aconteceu. Então não precisa falar, é sentir, né? E aquela sensação gostosa de você ver que a pessoa está sorrindo, que ela conseguiu resolver os problemas dela, e ela resolvendo emocionalmente, o corpo responde positivamente. Porque é aquilo que nós estávamos falando, né? Eu falo isso direto: o amor cura, o amor cura, o amor cura, a falta dele adoece, a falta dele adoece. Só que as pessoas não sabem como fazer isso, né? Elas querem amar, mas não sabem. Elas estão doentes justamente porque elas não sabem o que é o amor. E é algo tão simples, é algo que não tem como explicar, é sentir, né? O amor é sentir. Outro dia até ouvi lá falando, se amor fosse vendido, ele seria banal, porque o excesso de amor também não faz bem. E a falta de amor também não faz bem. É o equilíbrio, é o que os chineses falam, né? Os orientais falam, o equilíbrio entre o yin e o yang, né? mas dentro Eu disso, acho Eu acho que um pouco dessa parte, a Simone pode falar, que quando a pessoa ela perde o amor, ela perde a graça pela vida, a depressão, acho que a primeira coisa que eles pedem é a vontade de comer, né? E aí os nutrientes que seriam necessários para manter a pessoa numa frequência mais elevada acaba não tendo, porque ou a pessoa se entrega a algum tipo de vício, justamente por uma fuga, porque todos os vícios são uma fuga, não importa se é beber, comer, fazer sexo, limpar a casa, então tudo é uma fuga, e a hora que ela consegue ter a consciência, ela muda, e aí Sim. tudo fica E diferente. aí eu acho que é um desafio para vocês que mexem com terapias integrativas, né? Porque isso eu te falo por experiência própria. A consciência é o que você falou. A pessoa vai ter, naquele momento específico, um insight e vai virar uma chave. A partir daí, ela começa a buscar algumas coisas.
E a terapeuta entra aí para ver como que ela vai fazer para dar esse estímulo, porque tem que ser da pessoa. Então, tem coisas que eu enxergo hoje que, para mim, se falasse antigamente, eu ia falar, essa pessoa é completamente fora da casa, o que ela está falando isso para mim, né? E quando você tem um quadro depressivo, a pessoa, por vários motivos, eu acredito que em alguns casos até espirituais, sinceramente acredito nisso, a pessoa vai precisar de muita ajuda para sair daquilo. Não é só dar uma medicação que vai melhorar a serotonina, vai inibir a recaptação. Não é só isso. Não é. Você tem que, além das vitaminas que você falou, os nutrientes e tal, você vai ter que agir de outras formas. Aí que entram as terapias integrativas, né? O médico vai agir na parte física, melhorando a parte... Tem que, às vezes, entrar com medicação. Não estou falando que não tem, obviamente, mas é muito importante que tenha os outros acompanhamentos, né? Acompanhamento de vários profissionais que vão atuar em diferentes esferas do ser humano. Não é só dar o remédio. Não tem, o resultado vai ser muito ruim. Pode ter um resultado bom no começo, depois você vai ver o neurotransmissor vai circular mais e depois o cérebro vai se acostumar. E o resto que não foi tratado, né? Eu pego muitos adolescentes que têm. Então, você pode ter a depressão, que a pessoa vai ingerir menos alimento. Tem a parte da anorexia mesmo, que a anorexia que é um transtorno alimentar, né? Que às vezes pode ser bulimia, anorexia. E tem a anorexia, que a hiporexia, que a pessoa não come por entrar numa síndrome do pânico, cai ao medo. Então, você tem várias esferas aí que você tem que agir e, às vezes, só a parte médica convencional não vai resolver. Vai ser muito importante, mas não vai resolver. Mas esse grupo, esse agrupamento, né, como vocês estavam falando, é muito importante. Mesmo eu sendo uma terapeuta, a Cláudia uma terapeuta, o José, a Simone, da sua maneira, você é terapeuta, mas você vai focar em coisas diferentes do que eu, do que ela. Por isso que é um complemento, que é o que a Cláudia falou, né? Porque olha que interessante. Estou falando por experiência laboratorial das minhas, assim, né? Das minhas amigas, né? Que eu já tentei, que eu ajudei. Quer dizer, eu tentei, né? Passar algum conhecimento para elas. A maioria das pessoas não fazem aquilo que gostam. Ou seja, elas não sabem nem o que elas gostam. Tá? Então, nem sabe para onde vão. Exatamente. Então, o que acontece? Elas não ouvem a voz interior, né? Elas, de repente, alguém falou que elas deveriam de fazer assim ou ser assim. Exatamente, mas é aí que vem a estrutura que eu digo da criança. Porque nós temos que trabalhar, pelo menos na minha maneira que eu faço, temos que trabalhar a criança interior que está lá dentro, tá? E pôr para fora aqueles traumas, aqueles medos, porque você sabe que as crianças são vítimas dos adultos, querendo ou não querendo, né? Então, do mesmo jeito que tem muitos pais que projetam nos filhos aquilo que não, as conquistas que não tiveram, né? E muitas mães também. Eu vejo que meus filhos, a geração dos meus filhos, são gerações, principalmente da minha filha, começou pela Samantha, né? Minha filha mais velha, que a geração dela, a maioria das meninas, das mulheres, tem faculdade. A maioria das mulheres tem faculdade, tá? Mas a minoria são aquelas que seguiram a profissão. Por quê? Porque como na minha geração era muito difícil, nossa, né, Cláudia? Mais difícil estudar. Então, estudar sim, fazer faculdade, fazer outras coisas. Então, dinheiro para pagar mesmo, né? Dinheiro, e a condição, né? Porque eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia direto para a escola, às vezes chegava meia-noite, 1 hora, tudo a pé, e não fui falar. Pra você ter uma ideia, eu de Camilópolis, eu sou de Camilópolis, né, lá em Santo André, só tinha faculdade, era de São Caetano, ou era fundação em Santo André. E para fazer isso, o ônibus também parava, né? Não tinha muito ônibus, até 1 hora da manhã não tinha mais ônibus, só voltava às 5 horas da manhã. Então, não dava condições para a gente fazer, né? Só que isso não quis dizer que nós não seguimos, nós não fomos buscar o conhecimento. Então, não limitou, quer dizer, talvez limitou um pouco mais, mas nós conseguimos fazer essa superação, né? Eu costumo dizer que eu sou da geração de corte e costura da datilografia, né? Eu tanto fazia corte. Todo mundo fez. Fora.
Então, eu acho que para então, vocês é bem mais desafiador o que é, vocês fizeram do que para mim, sem dúvida. a Simone Sem dúvida. é filha de médicos, né? Você é filha de médicos. Então, você deu um seguimento nisso, né? Você teve esse, vamos dizer, tanto que nós Esse conversamos. estímulo. Exato. E você optou, né? Então, dentro disso, você já tem uma bagagem que você traz. E vocês são de especializações diferentes, né? Seu pai, sua mãe e você. Então, com isso, a pessoa insatisfeita, tá? Aí entra o amor, né? Que eu vejo. Se você entrar com o amor, se você descobrir o que você é, o que você gosta, quer dizer, não o que você é, mas pelo menos tentar passar aquilo que você tem de melhor, você não vai ser uma pessoa frustrada, porque a frustração é uma maneira do não amor, né? O medo é uma maneira do não amor. A insegurança é uma maneira, porque olha que interessante, se a gente ouvir músicas, filmes, séries, 90% delas falam do amor. E olha que outra coisa que eu até me toquei esse dia, eu falei, peraí, eu preciso dar um comunicado com esses diretores aí que estão exagerando. Eles ficam o capítulo todo, a novela toda, sofrendo, no último capítulo que dá certo. Sabe? Aquela coisa assim de... É o que mostram pra gente, né? A vida é assim, né? Você sofre, 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 e quando você consegue, você morre. Assim, Meu Deus. você vai, quando não acontece Não, morre assim, você pode ver, você vê a história das pessoas, né? Eu tive 2 pessoas que fizeram terapia comigo, inclusive uma delas, ela era jornalista, né? Lá no Brasil. E veio para cá, então ela fazia eventos e tal. Quando ela veio o Taru com ela, trabalhava aqui na rádio. E quando ela veio, começou a fazer o Taru comigo, começou a fazer a terapia, não deu 2 anos, ela faleceu de um câncer muito... Teve um câncer muito agressivo. Com 40 anos, sabe? Sim. Foi o que ela falou, Thelma, agora que eu descobri, agora que eu estava começando, né, com meus projetos, né, que ela era do norte do Brasil, vem isto e me acaba. Acabou assim, porque é difícil você lutar, não que não possa acontecer, é quimioterapia, e aqui é too much, é tudo muito forte, é quimioterapia, radioterapia, e é o trabalho, porque a estrutura da gente aqui é um pouco difícil para você montar essa nova estrutura, porque aqui não tem um pensamento igual ao do Brasil. Aqui é trabalho de manhã para comer à tarde. Aí quando vem o trabalho, não tem um trabalho fixo aqui. Você não tem como, sabe? Aquela coisa, eu entro a tal hora, saio a tal hora. Não é que não tem. Mas você tem a segurança, falou, né? Uma das coisas que fez, eu acho que virar essa chave de entendimento foi não aceitar, ter medo de perder paciente, não aceitar a morte. Até hoje eu tenho dificuldade com isso, né? Eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte, de perder um paciente. Para mim, enquanto alguns conselhos eu via que lidavam muito melhor que eu ficava acabada, até hoje. Mas foi uma das coisas que me fez buscar esse entendimento de outras terapias, de outra visão de vida, porque a gente fica preso nisso, é o que você falou, de trabalhar para pagar o almoço, né? A gente está escravo disso. E a gente fica rodando e atrás do próprio rabo. E ninguém consegue mudar isso, entendeu? Tem pessoas que conseguem, mas a minoria, a gente é escravo, sinceramente, de um sistema, a gente é escravo. A gente está trabalhando para quê? Para pagar a comida, pagar as contas e morrer. Mas não é isso? É exatamente isso, porque você vê agora na pandemia. Não, antes eu tive um paciente, um amigo, né? Era filho de uma amiga minha, de uma cliente minha, que aliás eu era a cliente, era a mãe, a avó dele. Ele se matou com 19 anos, tá? É muito triste. Não, escuta, e necrosou o rim dele de tanto remédio que ele tomou. Porque ele era mais gordinho, ele ficou muito ansioso, e aqui teve um acidente com ele, e esses chiropractic, e os médicos, e dando o tal do Percocet, que é para dor. Ele teve 12 paradas cardíacas com 19 anos, né? Então, isso me fez também trazer para mim um choque, né? Por quê? Porque eu tentei ajudar. Mas se eu conseguir,
Não dá para a gente saber. Então, e você falou isso, Simone, não é medo de perder paciente. É que você é uma pessoa que se dedica. Nós nos dedicamos para aquilo que a gente faz. E se a gente não ajudá-los, isso é uma frustração para a gente, né? Agora, perdi outro, um amigo, esse era amigo, tirando o outro amigo, 70 dias de internado de Covid. Você sabe disso que eu participei, a Cláudia também, nós conversamos, e foi uma coisa, sabe aquela sensação de impotência? Foi o que eu falava para ele, chegou uma hora que ele não conseguia falar mais, eu digitava para ele, né? E ele ouvia, eu fazia mensagem, eu falei, lute, sabe? Eu preciso de você para dar amor para as pessoas, e você é do meu time, sabe? Então, você precisa de sobreviver, você precisa viver. E foi muito mal, porque ele teve dois tipos de... Aquela pneumonia bacterial, a pneumonia bacterial. Nós conversamos, né, Simone? Estava respirando pelo pulmão artificial e tal. Mas essa sensação de impotência da gente não conseguir é muito grande, né, Cláudia? Porque Nossa, é eu muito louco. geralmente, domingo, eu não trabalho. E hoje me procuraram 3 pessoas, caso crítico, de depressão, inclusive um deles pensando até em suicídio. E aí, para essa pessoa que está pensando em suicídio, eu falei para ele: escreve tudo, me conta tudo, tudo o que está passando pela sua cabeça, que é o modo dele desabafar. Eu nem li, mas eu fiz questão que ele escrevesse tudo para ele botar para fora. E eu só vi a última frase que ele falou assim: de tudo isso que eu te falei, a vontade que eu tenho é de morrer, porque eu não vejo qual é o significado de eu estar aqui na vida, né? Qual é o significado de eu estar aqui na Terra. E aí eu tinha falado para ele que ia atendê-lo amanhã. Eu falei: olha, eu tenho uns compromissos, hoje é domingo, vou atender amanhã. Mas a gente, como terapeuta, a gente não consegue. Eu falei: não, eu não vou conseguir deixar, eu não vou dormir pensando no que está acontecendo com esse rapaz. Eu vou tentar fazer o melhor. E aí eu fiz aqui o atendimento na medida do possível. Ele não respondeu, provavelmente deve ter dormido, porque durante o atendimento, quando a gente trabalha com bioenergia, depois que você equilibra os chakras, os corpos e tira aquilo que não está tão bom, geralmente a pessoa consegue relaxar e dormir. Então ainda não sei, que eu tinha terminado de atendê-la, era às 7h45. Mas o que a gente percebe é a cobrança, sabe? A cobrança de ser perfeito, que a família quer que seja o melhor médico, o melhor advogado, o melhor professor, cobra que seja casado, cobra que tenha filho. São tantas cobranças, que a pessoa se sente inferior, se sente pequena. Que é aquilo que você falou, né, Thelma? Os pais se espelham no filho. Ah, eu não pude estudar, então eu quero ver, eu quero ter um filho médico, outro engenheiro, outro dentista, outro advogado, e não pergunta se é isso que o filho quer, né? E o filho se sente cobrado, se sente diminuído e não tem coragem de verbalizar, de falar: não, não é isso que eu quero. Tem um amigo dos meus filhos que tinha feito não sei quantas faculdades, não sei o quê, mas ele gostava de grafite. E um dia, quando ele comentou comigo que ele tinha pensado em largar tudo e fazer grafite, eu falei: nossa senhora, tanto estudo, né? Os pais devem estar, a mãe deve estar remoendo no caixão por ele ter pensado nisso. Só que hoje ele é um dos melhores grafiteiros do Brasil, já viajou o mundo inteiro. Então imagine só se ele ficasse ouvindo aquilo que as pessoas falavam, né? Ah, você, né, um grafiteiro é um Zé Ninguém, não tem estudo. Não, muitas vezes é uma pessoa que tem a arte dentro dela e ela quer fazer aquilo com amor, ela quer expressar o amor. Tanto é que os grafites que ele faz é expressando esse amor. Tanto é o sucesso que ele faz aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, eu acho que uma das questões relacionadas ao amor é exatamente isso, da gente ser um pouquinho. É que a gente se sente egoísta, sabe? A gente fala: ah, minha mãe me pagou a faculdade, me pagou aparelho de boca, me pagou médico, me deu comida. O mínimo que eu posso fazer é ser aquilo que ela quer. Então a gente tem que deixar um pouquinho esse egoísmo de lado e ver que a gente nasceu para a gente ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Então, se eu for deixar o meu cônjuge, meus filhos, meus pais felizes, eu não vou ser feliz. E as pessoas que estão ao meu redor vai perceber que eu estou ali murchinha, né? Então, para a gente sentir esse amor, muitas vezes a gente tem que abrir mão
daquilo, da dor de falar, não, não é isso que eu quero aquilo, aquilo outro, né? Mesma coisa que o meu filho fez faculdade de aviação civil, ganhava muito bem, e de repente falou, quero ser cervejeiro, hoje é um dos melhores cervejeiros. É aquilo que eu queria? Não, mas é isso que deixa ele feliz. Então, isso é o soltar, né? A gente fala, olha, eu não acho, para mim não é legal, mas se para você é legal, então vou ir, né? Eu acho que isso é o amor. Então, quando eu aprendi que para eu amar os meus filhos eu deveria de soltar, hoje já não sofro mais, sabe? Não vou buscar no aeroporto chorando, não vou levar na rodoviária chorando, porque a gente sente que eles estão felizes. E é isso que a gente quer. A gente quer ver nossos filhos felizes, nossos irmãos felizes, as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Eu vejo até as pessoas que a gente, assim, eu fico feliz de ver alguém que está feliz e realizado. Eu fico triste quando vejo alguém que não está realizado e que não está bem. A gente sente, eu sinto isso. Então é gostoso, sabe, a gente ter, igual a Simone falou, ter esse amor de transbordar das pessoas que está ao nosso lado, sentir esse amor, falar, nossa, eu me sinto tão bem perto de você, eu não conto nada para ninguém, mas para você eu abri minha vida. Então é gostoso a gente, sabe, ter esse privilégio, né, de ter tido esse conhecimento, de ter tido a oportunidade dessa busca para a gente se conhecer um pouquinho, porque não é fácil a gente se conhecer, né? E para a gente transformar dói, porque a gente tem que abrir mão, né? E quando a gente abre mão, dói, a gente acha que é ruim, mas não, é bom a gente sofrer um pouquinho, chorar um pouquinho, para a gente falar, putz, não é esse caminho, o caminho é esse outro. E aí, quando você vê, segue o outro caminho, você fala, putz, grila, sofri tanto tempo à toa, eu poderia estar feliz há mais tempo, mas eu não via isso. Então, é o ver, é o enxergar, é o sentir. Eu acho que é isso. Bom, Concordo plenamente. o mais importante de tudo isso é não só porque quando a gente fala de amor é bem interessante porque eu pus na pesquisa no Google, né? Começa a vir relacionamento, né? Não fala de amor próprio, fala de relacionamentos, né? E a gente sabe que não é só a Simone, nem você, Cláudia, e eu, o mundo tem problema de relacionamentos, né? E esses relacionamentos, que é a projeção que as pessoas fazem no outro, né? Que é tô falando em termos assim de convivência, né? E nós sabemos que não é fácil ter essas convivências. Só que nós temos que ter esse lado do agradecimento, na minha concepção, né? Porque, veja bem, quem ama não cobra, né? Quem ama não julga. Se a pessoa estiver bem, eu também vou estar bem. Se o seu cônjuge está bem, né? Se o seu marido, seu namorado, Zamera, qual é a relação que você tenha, também vai estar bem. E a maioria das coisas que acontece é isso, né? Então, deixa eu falar uma coisa para todos vocês aí. Escrevam para a gente nas mensagens, né? Passa para a Cláudia, entra no meu Instagram, no da Simone. O que vocês querem que a gente comente mais? Porque tudo é em torno dessa cura da alma, né? Porque a gente curando a alma, a gente consegue ter um corpo mais equilibrado, a gente consegue ter uma vida, né? Mais branda, mais feliz, né? Porque os momentos são muito importantes, né? Então escrevam para a gente o que vocês gostariam que a gente falasse. Nós vamos tentar, nós já estamos fazendo alguns projetos, né? Conversamos já algumas coisas. Isso vai ser bem legal, tá? Para a gente poder trabalhar, para passar para vocês algumas coisas importantes, né? E escrevam para a gente o que vocês gostariam que a gente falasse mais. Ou então, mesmo o que vocês estão sentindo, né? Se tem, ou as situações que vocês passaram, ou porque vocês A buscaram visão, né? uma visão da coisa, porque a gente também quer melhorar, né? A gente tem que buscar coisas melhores para poder trazer para vocês umas coisas bem interessantes. Eu não falei para Cláudia. Uma coisa só que eu lembrei agora, senão depois eu esqueço. Fala. Lá no meu canal do YouTube, no Biomagnetismo para Todos, eu gravei um relaxamento. E esse relaxamento leva a pessoa para a quarta dimensão e ela vê exatamente a vida como ela realmente é. E depois tem a ida e tem a volta. Então, para quem gosta de um relaxamento, se eu não me engano, são 18 minutos. Ele está muito bacana, está gratuito, é só acessar. Quem sabe acessando esse relaxamento, você consegue até visualizar e até se autocurar. Eu acho que vai ser legal. Cláudia, fala um pouquinho mais, isso é bem interessante. Você fala bem você fala com boca tão cheia assim dessa quarta dimensão. Explica pra gente a diferença.
Então, nós estamos aqui na terceira dimensão, né? Eu só fui atrás disso depois que eu canalizei as placas de ressonância quântica, porque, como foi dito nas primeiras mensagens que eu recebi de pessoas que vieram até mim, que eu não precisaria me preocupar, que as informações chegariam até mim. Então, quando veio que essa placa, ela veio para preparar as pessoas da terceira dimensão, que é onde nós estamos indo, para a quinta dimensão, eu falei, ah, legal. Mas depois eu fiquei questionando, mas caramba, onde é essa bendita quarta dimensão? E eu procurava em tudo quanto é lugar e eu não encontrava onde é essa quarta dimensão. E tem um instituto lá tinha, né, um instituto em Salvador, e eles explicaram bastante, é um instituto onde eles estudam a ciência do espírito, não está relacionado ao espiritismo, e sim à física quântica e tudo mais. Então, a explicação que eu tive foi: a primeira dimensão é aquela que foi quando a placa veio a primeira vez, foi quando naquela época de olho por olho, dente por dente. Eu não gosto de você, eu te mato e acabou. E vou para casa sem culpa. Aí a placa veio para trazer essa consciência da primeira para a segunda dimensão. A segunda dimensão já é o livre-arbítrio. Então você tem o outro lá, você faz se você quer ou não quer, mas você tem a escolha. E aí você que assume a responsabilidade da sua escolha, que veio através de Kuan Yin. E a terceira veio agora, em 2015, a placa para trazer essa consciência da terceira para a quinta dimensão. Essa dimensão que nós estamos agora é a dimensão onde a placa, na verdade, ela está preparando as pessoas para o amor, sabe? Amor ao ser vivo. E o ao ser vivo não é só o humano, e sim as plantas e animais, inclusive. Tanto é, você pode observar a quantidade de pessoas hoje em dia que está cultivando os seus pets, assim como plantas, e você vê que é um amor diferente. Eu vejo pelo geral do meu cachorro, né? O nome até de gente, e o quanto ele me entende, aliás. Quem tem pet em casa, você tem os seus gatos, né, Thelma? Você percebe o quanto eles te entendem, o quanto faz coisa que antigamente a gente não via. Até os animais, eles estão em evolução. E aí eu buscando onde é a quarta dimensão, onde é a quarta dimensão, já tinha ouvido dizer, né, que quando você quer muito uma coisa, você tem que pedir antes de dormir com toda a força do coração. E eu não sabia pedir. E aí eu falava, fico com vergonha, as pessoas me perguntam, eu não sei onde é a quarta dimensão, eu tenho que saber onde é essa quarta dimensão. E aí um dia, por um acaso, vamos dizer assim, um livrinho chifrinho esse livrinho veio junto com a calendário lunar, alguma coisa assim, que as minhas filhas compraram. E lá falava sobre como começou os calendários, como que era contado o tempo antigamente, não sei o quê. E aí tinha uma frasezinha lá pequena dizendo que em 1993 foi comprovado cientificamente a quarta dimensão. E a quarta dimensão é onde você coloca a sua atenção, onde você vê aquilo que você vê, você acredita. Então, por exemplo, quando você está lendo um livro, você está viajando no livro, então você está na quarta dimensão, você está acreditando em tudo aquilo que está acontecendo. Então você está com raiva, você está injuriada, você está triste, você está amando, né? Se você está vendo alguma coisa de autoajuda, você está se sentindo bem. Isso é a quarta dimensão. A mesma coisa se você está vendo um filme, está vendo um seriado, uma novela, e você está tão entretido ali que aquilo lá é uma quarta dimensão. Quando você coloca aquele negócio 3D, que você. Eu fui na casa da Fabiola, minha amiga, e o filho dela colocou, eu tive vontade de vomitar, porque eu estava numa montanha russa e eu acreditei. Então a minha visão fez com que eu acreditasse. Quando eu percebi que a quarta dimensão é isso, eu tive um clique. Eu falei, se eu levar o meu cliente, porque, por exemplo, você vem me procurar, você fala, ai, Cláudia, eu tô com depressão, tô com dor nas costas, dor na perna, dor no joelho, encravada, não importa o que seja. Enquanto você está ali falando para mim, você está falando algo que você acha, aquilo que você acredita. Eu tenho isso, e se eu perguntar por quê, você não faz ideia por quê. Se eu perguntar faz quanto tempo, você fala, faz 1 ano. Então, há 1 ano atrás, você estava sentindo isso, qual é a situação que você estava passando? Sei lá, se é raiva,
Se você está com uma cirrose, uma hepatite, uma diabetes, eu sempre levo para o lado da medicina tradicional chinesa. E aí eu vejo qual é a emoção que estava relacionada a isso. Então, quando a pessoa me fala sobre qual é a emoção que ela estava passando sobre aquilo, então ela tem o despertar. Então, ela já viu o que estava acontecendo. Aí eu levo ela para a maca. Quando eu levo ela para a maca, eu peço para ela fechar os olhos e eu vou induzindo esse relaxamento que está lá no YouTube. Eu levo a pessoa para esse relaxamento de algo assim mais específico, né? Naquilo que ela veio me procurar, ou para emagrecer, tirar uma dor, seja lá o que for. Então, enquanto ela está ali de olhos fechados e eu dando os gatilhos, ela visualizando aquilo que está incomodando ela vai tendo a consciência, sabe? Olha, né? Eu achei que fulano não gostava de mim. Ah, eu achei que eu tinha perdoado. Ah, eu achei isso, eu achei aquilo. Tudo a nível mental, tudo na quarta dimensão. Quando termina todo esse processo e a pessoa volta, né, pro aqui e agora, ela volta alegre e feliz porque ela conseguiu ver, entender, compreender e aí o corpo dela começa a responder positivamente, porque ela veio para uma consciência, vamos dizer assim, expandida para a quinta dimensão. Que a quinta dimensão é a dimensão do amor, sabe? O amor verdadeiro em relação ao seu pet, às suas plantas, às pessoas que estão ao seu redor, que é o que as crianças hoje em dia já nascem com essa tendência da quinta dimensão, eles já são evoluídos. É só você ver a sua neta, seus netos, né? A Simone vê a filha. A maioria já não come bicho, porque eles têm um amor pelo bicho, sabe? E tem eles têm tanta consciência que eles sabem que, por exemplo, determinado animal ele tem uma consciência, determinados animais têm outra consciência, e as plantas e verduras, mesmo sendo vivas, eles não têm essa consciência de sentimento. Eles têm as sensações, né? Se você falar para uma planta, eu te odeio, ou eu te amo, ela vai reagir de formas diferentes, né? Mas é bem incrível quando eu tive que estudar isso e procurar isso, onde é a terceira, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta dimensão, e deve ter muitas outras por aí. Mas como nós estamos num planeta, né, de evolução, de expiação, a nossa evolução vai ser nesse aspecto, né? E como eu fiz alguns relaxamentos para ir lá para frente e ir lá para trás, eu achei muito incrível que nós vamos chegar sim nesse momento, né, de amor. E esse momento que nós estamos passando agora, que de tudo isso que está acontecendo por aí, é justamente uma purificação. Tanto é que muitas pessoas que passaram pela doença, hoje, elas são pessoas melhores, porque elas viram a vida de uma outra forma. Então, elas têm um despertar. Então, isso eu acho muito bacana, sabe? É aquela história, né? Dói, mas foi muito bom para a pessoa ver que dá valor, né? Só quem está com o pé na cova fala, putz, não. Ou a pessoa se entrega, ou a pessoa fala, não, não é isso que eu quero, não. Eu quero alguma coisa melhor para mim, né? E é isso, a quarta dimensão é onde você coloca a sua intenção e onde tudo pode ser resolvido. Se tiver que resolver alguma coisa, tem que ser na quarta dimensão, para quando você voltar aqui para a terceira, você já está preparado para ir para a quinta, porque você limpou, você depurou. E para mim, eu agradeço muito a Deus por eu ter tido esse insight, por ter caído nas minhas mãos essas placas que eu sinto que é uma bênção, né? E por eu ter sido escolhida para ser a guardiã, eu não sou a dona, eu sou a guardiã. E é gostoso, sabe, vir até mim pessoas que têm já eles têm o conhecimento, eles têm a informação, mas eles não sabiam como chegar até mim com essa informação. Então está sendo muito gostoso, porque tem chegado bastante pessoas com algumas informações que eles não faziam ideia, que eu também não fazia ideia, mas a informação que eles tinham, junto com a informação que eu tenho, a gente está conseguindo fazer umas coisas muito bacanas que acho que em muito breve vai ser assim uma explosão de conhecimento, de energia e por aí afora. É Legal. isso. É muito interessante eu ver, né? Tanto que não só eu, você, a Simone,
nós, né, é essa intenção, porque o que você está dizendo, a cura, né, para você poder chegar no amor, é o que nós estamos fazendo agora, né, porque nós amamos o que a gente faz, né? Então, tudo isso traz para a gente, e dentro traz para a gente um segmento, né, na verdade, não é nem curiosidade, né? Eu acho que atrai, né? A gente atrai o conhecimento, e o conhecimento vai. A gente só tem que abrir as portas, né? Ele vai, Sim, né? A gente sim. só tem que abrir as portas, tanto que é por isso que eu criei não, né? Que eu trabalho essa cruz na matéria, com a numerologia, com a astrologia, com o tarô e com a cabala. Por quê? Porque é exatamente essas quatro ciências esotéricas que traz para mim a abertura desse canal para mim poder chegar até as pessoas, né? Porque com a numerologia, é exatamente o que você disse, a gente consegue, como se fosse o nosso GPS, tá? Nós temos as fases da vida e essas fases nós temos a energia para a gente poder captar. E com a astrologia já mostra para a gente como nós vamos caminhar nesse caminho, para chegar naquele, vamos dizer, na direção, né? Na nossa, eu costumo dizer, o nosso gol. E com o tarô, os mistérios que nós vamos fazer com isso, né? E a Cabala, ela é a conexão que você tem com o seu eu, com os seus anjos, que é a Sefirotes, né? Que são os anjos. Então, com isso, que é a equipe espiritual que você tem, né? E com isso a gente vai despertando. E aí vem aquelas coisas, aqueles fenômenos, né, Simone? Que traz para a gente assim, né? Alguma coisa, a gente fala, meu Deus, onde eu tô? E, o que eu tô fazendo? Com quem eu tô falando, né? Sabe aquela vozinha chega para você e fala assim, olha, fala isso, não, faz aquilo, não, faz. E essa ética profissional que nós temos que buscar é muito grande, né? Porque senão a gente pega pra gente, né? A gente vamos lá, vamos resolver. Precisa fazer o quê? Vamos lá junto fazer. Não é assim. Porque cada um, nós só damos os instrumentos para ele, né? Quer dizer, nós temos os instrumentos e a gente passa para as pessoas o alerta, né? Porque elas sabem o que elas têm que fazer. O problema é decidir, que aí entra esse amor e esse choque, que é o medo, né? Quem não tem medo? Todos nós temos, mas tem que ser por pouco tempo. O Reiki tem uma filosofia que diz o seguinte, por um dia. Minha filosofia é por 10 minutos. Passou 10 minutos, tem que, porque não adianta você ficar esperando um dia para poder resolver, né? Você tem que É chegar. bom a gente aceitar o medo, porque o medo é importante também. Tudo é importante. Só tem que ter o equilíbrio, né? O excesso de nada, mas o medo é importante. Tanto para os egípcios, o medo são as esfinges, né? Que é o que nós vamos ter um acordo no final lá com a chavinha lá de São Pedro, né? E para a cultura oriental, é os dragões, né? Então, essa luta que nós temos com esses medos, com essas situações, e é nós que temos que enfrentar, não conseguimos fazer mais nada do que isso, né? Ninguém consegue. Tanto que eu vou. Elas nem estão sabendo, viu? Então, vou falar para elas agora que quem entra no meu Instagram, tá? Eu vou no meus vídeos que eu tenho lá, né, nas mensagens, eu vou dar para para as primeiras pessoas que entrarem, eu vou dar um mapa numerológico, tá? Aí a gente vai fazer Legal. é um caminho de início para a gente, porque aí na numerologia, porque eu não consigo trabalhar assim esses quatro ciências. E com isso, a numerologia já vai dar alguma coisa que vai dizer o seguinte, olha, eu deixei, porque assim, olha, é acumulativo, tá? Se eu não fizer na minha fase formativa, na minha colheita eu não vou ter. Não vou ter. E se eu tive essas energias, se eu tive essas mensagens e eu não consegui, não captei, vai acumulando, sabe? Vai acumulando, e aí você. Só que esse acúmulo traz para você, infelizmente, vamos dizer assim, porque eu falo, o parar, né? O pisar no freio. Sabe quando você pisa no freio? Exatamente. Estagnação. E isso gera tudo isso, né? Mas aí é bem legal. E não esqueçam de passar para a Cláudia ou aonde vocês quiserem colocar, né? Algum tema para a gente poder trabalhar, né? Alguma dúvida que vocês tenham, não é verdade? E com isso a gente sabe que o like para a gente é importante, os comentários são importantes, porque isso faz a gente ser diferente, mas ao mesmo tempo buscar mais conhecimento, né? O diferente é esse contato que nós estamos tendo. Vocês estão vendo nós não estamos conseguindo ver vocês. E com isso, a gente tem como tentar passar tudo isso, porque todos nós temos
é muito importante o conhecimento. Todos nós temos conhecimento, não importa o que seja. Importante é trocar essa informação para que a gente consiga continuar junto com vocês e buscar também mais, vamos dizer assim, o tempo, né? Que é o senhor do tempo, para trazer essas coisas novas, o que você tem interesse. É bem legal isso para a gente, tá? Sim, porque muitas vezes, né, a coisa que a Thelma sabe, que a doutora Simone sabe, que eu sei, de repente algo para a gente é tão óbvio, mas para as pessoas que estão nos assistindo não é. Então, se elas perguntarem, olha, daria para vocês falarem sobre tal coisa, nós com certeza vamos abrir o nosso coração e fazer o melhor, né? E para quem é aqui da região do ABC, eu recomendo a Simone. Simone, fala aí um pouquinho sobre a sua função de nutróloga, que tem muita gente que não sabe, né? Então vamos Tem aproveitar. bastante gente ainda. É uma dúvida, né? A nutricionista e a nutróloga. A nutricionista é aquela, ela é formada em nutrição, ela constrói a dieta. Tem muito nutricionista que sabe muito, né? Assim, da parte de nutrição funcional. Eu já fiz curso com nutricionistas muito bons mesmo, aprendi muito, ainda estou aprendendo com eles. O nutrólogo ele é um médico especializado em nutrologia, então ele vai fazer diagnóstico, prevenir, tratar, tudo que tem a ver com a alimentação, né? Que é quase tudo hoje em dia. Tem um monte de doença envolvida aí, né? Então a Mas pessoa deve, para te achar, como que faz? Entra no seu Instagram ou pode, tem na algum verdade, contato? pode mandar mensagem no Instagram, que aí eu dou o telefone. No meu Instagram tem o telefone do consultório, né? Por enquanto eu atendo só no meu consultório. Já atendi em outros lugares, mas agora eu só estou no meu consultório. É isso aí. Show. É isso aí. Então vamos encerrando, meninas? Vamos lá. Vamos descansar. Então Depois a gente... vamos lá. Gente, eu quero agradecer muito, 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 Thelma, agradecer muito, 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 Simone, e principalmente todas vocês que estão aqui nos acompanhando, porque domingo à noite muita gente tem alguma coisa para fazer, mas que legal que vocês optaram por conhecer um pouquinho sobre o amor e sobre o medo. É um tema que é muito grande esse tema, né? Mas nós fizemos aquilo que a gente pôde fazer. E com certeza vamos trazer outros temas muito mais bacanas. E aí vocês ficam ligadinho, que eu sempre aviso quando que nós vamos passar para vocês sobre algum outro assunto. Eu que agradeço vocês estão agradecendo, eu que agradeço. Essa live ficou gravada, então daqui a pouquinho eu coloco. Quem não assistiu desde o começo, assiste. Entre no Instagram da Thelma para curtir. Entre no Instagram da Simone para curtir. Se inscreva no meu também. E juntos a gente é muito mais forte. Cada conhecimento de cada uma de vocês vão agregar bastante. Então, beijo no coração, um excelente final de domingo e até bem breve. Tchau, tchau. Vai. Tchau.